Procedimentos. Espera aí que está abrindo. Quando abrir, eu coloco em gravar. Iniciando. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Estamos iniciando aqui uma live com a doutora Milena, né, doutora Milena? Oi, pessoal. Boa noite. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Excelente, pessoal. A doutora Milena é convidada nossa pela Redoma e ela tem um currículo maravilhoso, ela é uma pessoa maravilhosa, uma excelente advogada e vai bater um papo bem descontraído com um assunto muito importante, que é condomínio e tudo aquilo que está em torno do condomínio, tanto no jurídico, quanto como se livrar de determinadas situações, né, doutora? Só que antes eu vou ler o currículo dela. Olha Principalmente só, nessa fase de pandemia, né, Gabi? Que os conflitos aumentam em muito na vida em condomínio. verdade, doutora. Doutora Milena Rodrigues, pessoal, ela é advogada militante na área civil, tá? Ela tem um escritório, Milena Rodrigues, né, que é Teófilo e Rodrigues Advogados, e é referência em direito imobiliário e questões condominiais. Ela é graduada em Direito pelo Centro Universitário de Salesianos de São Paulo, Unisal Lorena. Ela é pós-graduada em Direito Imobiliário pela EDP, que é a Escola Paulista, EPD, que é a Escola Paulista de Direito. Tem cursos complementares de Direito Condominial pela Fundação Getúlio Vargas. Ela é palestrante pelo Cresci São Paulo. É professora, treinadora e amante do empreendedorismo jurídico e inteligência emocional. E ela vai falar sobre o tema através de palestras e treinamentos que já vem sendo desdobrado na carreira da doutora, para jovens advogados, para estudantes, para advogados e para todo esse público maravilhoso que nos ouve. Doutora, é toda sua esta live. Com certeza, Gabi. Muito obrigada pelo convite. Queria agradecer a doutora, a Redoma, pela oportunidade e convidar todos vocês a ficar conosco aqui nessa live de hoje, porque eu separei alguns pontos aqui que geram muitos conflitos na vida em condomínio. São pontos que eu tenho eu recebo muitas dúvidas, questionamentos e principalmente são pontos que estão em ascensão nessa fase de coronavírus. A gente tenta fugir do assunto, mas o assunto acaba voltando para a gente pelo momento. Então, os temas que eu separei aqui, eles estão todos focados ao momento, à pandemia, enfim, é tudo isso que está acontecendo, porque os conflitos estão aumentando em muito por conta do coronavírus. Exatamente. E falando nisso, doutora, essa pandemia, né, por conta do Covid, trouxe o isolamento social. E o isolamento social, para muitas pessoas que vivem em condomínio, não é algo muito fácil, ou pelo menos é algo muito novo, porque férias, pessoas de férias, crianças de férias, pessoas trabalhando home office, como é que fica essas pessoas com distintas intenções, pequenos entreveros, como que as pessoas podem driblar isto e também pelo enfoque jurídico? Sim, Gabi, esse ponto é muito importante porque todo mundo em casa, né, essa questão do isolamento social, criança de férias ou criança fazendo atividade em casa, pessoal trabalhando de home office, né? Nós estamos de home office, a gente sabe como que é. Então, assim, você precisa conciliar as intenções. Muitas vezes você precisa estar trabalhando e o seu vizinho, ou do lado, ou o seu vizinho de cima, não está na vibe do trabalho, está na vibe da curtição, enfim, a sintonia não tá muito bem ali com você. E aí você, enquanto morador, começa a se incomodar com o barulho, tá? E isso é muito, muito comum, né? E o que eu gosto sempre de falar quando as pessoas me perguntam sobre isso? As pessoas perguntam, Milena, o que eu faço? Meu vizinho é muito barulhento, não aguento mais, estou querendo sair do condomínio e tal. Eu sempre peço para a pessoa se conectar com aquele momento, porque o que eu percebo é que tem muitas pessoas que acabam descontando todo o estresse do momento, todo o estresse, de repente, do que aconteceu do período da manhã,
todo o estresse que já está sobre ele num barulhinho mínimo, que às vezes nem tá incomodando tanto assim. Então, eu peço sempre para a pessoa exercer o poder do momento, exercer o poder do agora. E se perguntar, poxa, será que esse barulho está de fato me incomodando ou eu estou irritado por um outro motivo diferente desse? Então, é o que eu sempre falo. E aí, eu bato sempre na tecla do bom senso. Quando o barulho estiver te irritando, para, respira, aí vem muito sobre inteligência emocional também, né? Para, respira e se pergunte, peraí, será que esse barulho está de fato me incomodando ou eu estou descontando no meu vizinho uma irritação, de repente, porque eu discuti com o meu cônjuge, discuti com o meu irmão, enfim. Então, vamos ceifar a intenção daquele momento. Não, Milena, de fato, eu não estou irritada, não discuti com ninguém hoje, está tudo show, e o barulho está me irritando mesmo, o barulho está excessivo. Aí sim, se você fez essa pergunta e mesmo assim concluiu que o barulho está te irritando, aí é o momento de telefonar para o síndico, para a síndica, telefonar para o subsíndico e pedir para que seja registrada uma ocorrência no livro do seu descontentamento, certo? E aí, agora falando para o síndico, o que o síndico deve fazer diante disso, diante dessa reclamação? Ele tem dois caminhos. Ou ele já multa a pessoa, o que não é recomendado, se não for frequente, ou ele faz uma advertência para a pessoa, uma advertência escrita, comunicando, olha, fulano de tal, o vizinho, se não quiser dar nomes, não precisa, não está se sentindo incomodado pelo barulho, peço que cesse esse barulho sob pena de, aí sim, listar a aplicação da sanção, que geralmente é uma multa, né, pecuniária, e aí tudo depende do regimento interno, depende da convenção que tiver estipulado lá. Importante dizer também que essa multa ela não pode ultrapassar 5 vezes o valor da taxa condominial. Isso é muito importante. Essa multa ela tem limite. Então, essa multa ela não é a qualquer valor, não. Ela tem um limite. Pode ser até 10 vezes a taxa condominial, no caso, para condomínio antissocial, que não é o caso. Então, se atentar, você síndico, ao limite da multa também, tá? Mas, em resumo, tá incomodado com o barulho? Se conecta com o presente, vê se é isso mesmo. Se for, comunica o síndico que ele vai sim fazer a punição, seja em advertência ou em multa. Ótimo, excelente explicação. Agora sim, o que eu vi muito, sabe, Milena, foi a questão das máscaras e as pessoas não querendo utilizar máscaras na área comum. Legalmente, tem que utilizar, não tem? Como é que é? Como é que tem sido? E, assim, você já foi instada, chamada a resolver algum problema desse tipo, jurídico, ou contemporizar? O que você pode trazer para nós? Sim, Gabi. É muito interessante isso, porque a gente sabe que máscara incomoda muito, né? Assim, acaba que a gente já está tentando acostumar com a ideia, mas é algo que incomoda, né? Isso é fato, não tem como discutir. E outra coisa que é fato também é que existe decreto aqui no estado de São Paulo, decreto obrigando em condomínios o uso de máscara, tá? Então, isso é um fato, uma verdade absoluta que não tem como fugir, certo? Então, tem que usar a máscara. E o que a gente tem que esclarecer aqui é o que é a área comum, né? Porque todo mundo me pergunta, Milena, mas eu não estou nem usando a churrasqueira, não estou usando a piscina, não estou usando a academia. Então, não precisa pôr máscara, essas áreas estão proibidas. Pessoal, área comum não é só essa área. A área comum, como o próprio nome já diz, é aquela área que todo mundo está ali frequentando. Então, se você está no elevador, se você desceu com o seu lixo, se você foi ali passear com o seu pet, isso já é uma área comum. Você já tem contato com outras pessoas nessas áreas. Então, nesses ambientes, você deve sim usar a máscara, tá? Não tem como fugir disso. E o síndico, por ter responsabilidade civil, criminal, pelas suas condutas, até omissivas, ele deve ficar ali fiscalizando se os condôminos estão ou não
utilizando máscaras. E é muito importante que ele conte com a ajuda dos outros moradores também, porque muitas vezes o síndico ele não tem a disponibilidade para ficar ali o tempo todo vigiando as pessoas, né, fiscalizando as pessoas. Então é muito importante que ele comunique os outros que as denúncias elas são bem-vindas, justamente em prol do benefício ali da coletividade. Então, espalhe cartazes pelo condomínio, conscientizando o uso de máscaras, com o número do decreto, e principalmente fale para as pessoas que não tem nada de mais denunciar se você está vendo o seu vizinho do lado não usando máscaras. Não tem nada de mais nisso. Não é algo que você está fazendo de ruim para o outro, né? Porque nem a gente se incomoda e fala, eu não vou mexer com isso não. Mexa sim, porque é algo que você vai trazer coletividade e segurança ali para o condomínio. Então, o síndico deve contar com a ajuda dos outros moradores para ficar de olho se tem ou não morador não usando máscara nas áreas comuns, certo? Se o síndico tomar ciência que tem gente transitando no condomínio sem máscara, ele deve imediatamente agir sob pena de ser responsabilizado por sua omissão. Então, o que ele tem que fazer? Primeiro ponto, ele deve comunicar o erro, certo? Uma advertência. Insistiu, ele deve multar. Sim, existe essa possibilidade, e essa possibilidade ela é muito bem-vinda. E depois disso, caso insista, ele pode até entrar com uma ação judicial, ele representando o condomínio, pedindo a expulsão deste condômino. Então, assim, é algo muito grave essa questão das máscaras. Já vi jurisprudência nesse sentido, né, decretando ali em consonância com a expulsão do morador que se negava a usar máscara. Mas aí é uma negativa muito grave mesmo, né? No sentido de falar, não vou usar e acabou. Então, antes do síndico tomar essa atitude, que é, né, muito extremista, que ele comunique, que ele multe, enfim. Mas o importante desse nosso bate-papo de hoje é deixar claro que a ausência de máscaras nessa fase de pandemia, ela pode sim gerar a expulsão do condômino aí revoltado, que não quer usar a máscara. Rebelde. Rebelde. E a situação da festinha? Porque foi até noticiado há alguns dias atrás, salvo engano, foi no sul do país, né? Uma moça que estava promovendo uma festinha dentro da casa dela e nós tivemos a prisão em flagrante dessa moça, né? A apreensão dela. E como é que fica? É lícito, não é lícito? Como é que a doutora se posiciona? Então, esse é outro assunto também, em fase de pandemia, que está dando o que falar, né? Porque tem aquela máxima, né? Na minha casa, minhas regras, na minha casa eu mando, o síndico manda só nas áreas comuns, então tem muito disso, né? Eu escuto muito isso. Mas como é que ele vai proibir fazer festa dentro da minha unidade autônoma? Ele não tem nada a ver com isso, tudo mais. Então, assim, esse era o mundo antes da pandemia. O mundo depois da pandemia, muita coisa mudou, né? Muitos direitos foram ali reajustados, enfim, o direito ele é uma ciência que ele é totalmente uma ciência dinâmica, ela vai se adequando conforme as realidades sociais e também teve que flexibilizar. Então, o síndico hoje, ele vai sim mandar dentro da sua unidade autônoma, ele tem esse poder sim de fiscalizar o que você está fazendo ali dentro, justamente porque o benefício da coletividade ali, a segurança dos outros condôminos estão em ascensão nesse momento. Então, assim, quando você tem muitas pessoas transitando no condomínio, festinha, enfim, terceiros andando ali dentro, o que você está propiciando? A contaminação, a disseminação do coronavírus. E isso você está colocando em risco a saúde, a segurança e o sossego da coletividade. E o que vai reinar sempre em condomínio é isso, é a segurança, a saúde e a coletividade dos condôminos. Então, o síndico presenciou que está rolando uma festinha com aglomeração dentro da unidade do morador, dentro do apartamento ou da casa do morador, ele deve, exatamente naquele momento, tomar uma providência. Nesse caso, ele pode interfonar e pedir que cesse, ou, em casos mais extremistas, quando o condomínio não colabora, ele deve acionar a polícia militar, sim, para que cesse a festinha em fase de pandemia. Então, não pode, é de fato uma exceção, né? E tem que evitar nesses momentos, por conta do isolamento social e tudo mais. E o mais importante, dizer que se tiver provas de que o síndico sabia que estava acontecendo aquela festa, aquela aglomeração ali, ele não se posicionou, ele pode ser responsabilizado civil e criminalmente por isso,
porque o Código Civil estabelece essa responsabilização para o síndico. Então, síndico, fique muito de olho, porque se você souber de alguma coisa e não se posicionar e não agir, você pode sim se prejudicar por conta dessa omissão. Entendi, muito bom o esclarecimento. E com relação a essas pessoas que estão na casa, né, na respectiva unidade e recebe visita, não é festinha, mas recebe visita ou prestadores de serviço, o síndico tem como proibir, olha, não vai receber visita, não vai receber prestador de serviço, ele tem essa ingerência? Como é que está funcionando? Nesse caso, é um pouco mais complicado, porque dificilmente você recebe um número muito grande de visitas, né? Assim, você recebe uma pessoa ou outra, dificilmente você recebe uma aglomeração de visitas na sua casa ou no seu apartamento. Porque quando configura aglomeração, já tem ali a dizer que é uma festa, ou um café, ou uma reunião, enfim. Então, assim, visitas pontuais, por exemplo, recebi meu pai, recebi minha mãe, recebi minha irmã, não tem como um síndico proibir isso. Tá? O que o síndico deve fazer é exigir que essas pessoas que estão visitando os condôminos, elas sigam os procedimentos determinados pela vigilância sanitária. Uso de máscara, uso de álcool em gel, né, desinfectar os calçados, tudo isso. Luvas. Então, o síndico, nesse aspecto, ele não pode proibir visitas, mas ele deve exigir que essas visitas, elas tomem todos os cuidados determinados. A mesma atitude serve para prestador de serviço. Não pode proibir. A minha televisão estragou, vou chamar alguém aqui para consertar. Meu computador estragou, estou em home office, não estou saindo, então vou chamar um técnico aqui para arrumar. Enfim, qualquer prestador de serviço, o síndico não pode barrar a entrada dele, certo? Mas o síndico ele deve exigir que essa pessoa cumpra os protocolos. Então, medir a temperatura, álcool, desinfectar os calçados, tudo isso sim. Agora, proibir a visita e a prestação de serviços, o síndico não tem essa capacidade, tá bom? Agora, as festinhas já mudam o contexto, né? As festinhas ele tem sim que proibir, infelizmente ou felizmente, né? Dado o momento. Isso, é verdade. O difícil, assim, o que eu fico imaginando, é aquele ponto onde a gente vai entender que aquelas pessoas que ali estão são visitantes, pais, irmãos, e a que ponto aquilo ali é a festinha. Porque, Eles falam, né, em 10 sim, pessoas, né? Eu tenho acompanhado essa tendência, dizendo que até 10 pessoas não configura, assim, a partir de 10 pessoas já está configurando aglomeração e festinha. Então, tem muito disso também, né? Limite aí. Então, é muito entendimento de cada segmento, de cada doutrina, enfim, sobre o número de pessoas ali que vai determinar a aglomeração ou não. Mas é sempre importante ele ficar de olho, ele está fiscalizando, né? O síndico ele tem essa fama muito, muito ruim de ficar fiscalizando ali a vida dos condôminos. Mas não acredito que seja um fiscal, mas ele está zelando ali, né? Com as antenas bem ligadas, zelando pelo bem da coletividade. E nesse ponto não pode ser diferente. Ele tem que estar fiscalizando quando as pessoas entram, se essas pessoas estão sendo fiscalizadas ali com a questão da temperatura, do álcool, enfim, muitos quesitos que o síndico tem que se preocupar. Eu diria que ser síndico na pandemia está bem complicado, então você precisa se atualizar, você precisa estar buscando conhecimento, sempre com o respaldo de um advogado também, porque uma gestão com eficiência, você tem que estar junto com uma administradora de condomínio, com o corpo jurídico, justamente para não acontecerem abusos que acontecem muito dentro de condomínio. Muitas vezes, o que era para ser legal, seguro, prático, acaba se tornando um ambiente hostil, um ambiente que as pessoas não gostam de estar, um ambiente com muitas restrições e restrições ilegais até. Então, o importante de se atualizar sobre a vida em condomínio é para que esse ambiente que ele veio para ser algo saudável, que as crianças podem brincar tranquilamente, algo seguro, não se torne algo que você não tem liberdade. Esse é o grande objetivo de você dominar as regras de direito condominial. muito bom. Isso é importante. E se a gente já está falando sobre medidas preventivas e medidas que, de certa forma, elas estão sendo, como a própria doutora trouxe, elas estão sendo direcionadas pela jurisprudência, até mesmo porque o Código Civil em si não trata, então a gente tem algumas resoluções, a gente tem medidas provisórias, mas
as pessoas que não querem infectar, entre aspas, a sua unidade e querem deixar os sapatos todos lá fora. A gente sabe que em área comum não se pode deixar sapatos. Como é que tem feito isso, doutora? Nossa, é muito complicado, viu? Porque muita gente pensa nisso, né? A gente assiste a televisão, lê muitas coisas e os médicos sempre falam, né? Ah, não pode de jeito nenhum entrar com a roupa que você vem da rua, não pode entrar com o sapato que você vem da rua, dentro de casa, porque você está trazendo o vírus que de repente está lá fora para dentro da sua casa. Enfim, a gente escuta tudo isso e acaba que a gente fica bitolado naquela de não querer levar os objetos que foram postos em contato com o universo, né? Com o universo medonho que está se tornando lá fora, para dentro da nossa unidade. E aí, muitos compram meu sapato, vou deixar o meu sapato ali na porta do meu apartamento, ou na porta da minha casa, né? E vou entrar. Depois que eu tiver feito o que eu tenho que fazer, eu pego meu sapato, limpo e tudo mais. E aí, muita gente começou a fazer isso, Gabi, muita gente mesmo. E aí, os síndicos começaram a se questionar. Mas peraí, será que isso é certo? Isso está trazendo algum problema? Isso não está? E aí, muitos síndicos não sabiam como agir diante dessa situação. Então, o que é importante dizer? Não pode deixar os sapatos. Isso é um fato, que nem você disse, não pode. Por que não pode, Milena? Ai, que frescura, eu já escutei isso. Ai, que frescura, por que não pode? Por vários motivos. O motivo mais importante e o mais grave é que você se previne, mas você expõe o outro, né? Você expõe, no caso, a pessoa que está fazendo a higienização ali do seu andar, porque a pessoa, no caso, ela vai ter que retirar o seu sapato, passar o pano, então ela vai ter contato com o sapato que estava contaminado, né, eventualmente. Porque você não sabe com o que vai limpar ali, de repente é um produto químico que prejudique o seu sapato, danifique, então tem esse risco também, que é algo prejudicial. E outra, esteticamente é muito feio, né? Imagina uma pessoa que vai adquirir uma unidade autônoma ali daquele empreendimento, vai alugar, vai comprar, enfim, e se depara com aqueles monte de sapato, né, na porta do apartamento, e fica uma coisa assim esteticamente péssima. Isso desvaloriza o empreendimento. Assim como o uso de varal também na sacada, que são coisas que não são aconselháveis, enfim, que deixa a estética do prédio muito feia. Então, o sapato é a mesma coisa. Mas eu diria que o motivo mais importante para ter essa proibição é você colocar em risco a saúde dos prestadores de serviços que estão ali higienizando os andares. Então, assim, não coloque. A melhor coisa é você deixar um paninho na porta do seu apartamento para você fazer a higienização dos sapatos ali. E aí você pega o sapato, deixa na área de serviço, na lavanderia ali, depois você higieniza. Então, não arrume confusão, é o que eu sempre falo, não arrume confusão por pouca coisa, né? Eu sei que é mais prático você chegar, de repente, deixar o sapato ali e tudo mais, mas acredito que essa fase de pandemia, ela tenha existido também para nos ensinar muito sobre empatia. Então, se coloque um pouquinho no lugar do outro que está ali limpando o seu andar, desinfectando, se coloque um pouquinho no lugar dele, não deixe os seus sapatos lá. E se você deixar, o síndico tem autonomia para te multar, para te dar uma advertência nesse sentido e aplicar a punição que está prevista na convenção e no regimento interno. Certo? Muito bom, certo. Nossa, muito interessante isso. E pensando nisso, doutora, nós, né, da Redoma, temos a honra de tê-la, né, lecionando sobre esse tema. O que vai ter no curso? Esse curso vai abranger o quê da área do direito condominial, que é uma área maravilhosa do direito imobiliário, é um dos temas, né, mais expoentes do direito imobiliário, pelo menos eu digo por uma experiência que eu já tive quando estive em Lisboa, estive um tempo na Century 21, foi um pouco nos 2 meses, e ali lidei com o direito imobiliário, então eu vejo que o direito imobiliário ele está numa crescente mundial. E agora, com a pandemia, nós temos
agora os olhos, né, os holofotes voltados para o condomínio e para essas regras. E, a bem da verdade, muitos negligenciam durante a faculdade, né? Ah, nossa, cheio de regra, e as pessoas não dedicam, assim, com aquele afinco, e querem apenas, pelo menos na minha época, a maior parte das pessoas tinha essa reclamação, ah, vou decorar o quórum de votação, o quórum para ser... Ninguém pensa que é muito mais do que esse quórum, muito mais do que um estatuto ali. O que a doutora tem a dizer? Sim, Gabi, muito importante o que você falou, é muito mais do que decorar quórum, decorar regrinha, né? O Código Civil, ele traz bastante panorama para a gente da vida em condomínio, mas o mais importante mesmo, que é o que a gente vai trabalhar bastante nesse curso que vai ser oferecido pela Redoma, é a questão da prevenção e a questão do extrajudicial, da resolução de conflitos da vida em condomínio, de sacadas, do que eu costumo te falar de pulo de gato ali, que muitas vezes o advogado que é legalista demais, que fica ali enfiado demais no código, não consegue ter esse insight para resolver problemas de forma prática. Porque advogado, ele tem sim que amar a lei, eu amo de paixão, amo estudar, mas o advogado também tem que estar ali no corpo a corpo, no dia a dia, para conseguir ter insight suficiente para resolver o problema do seu cliente com rapidez e eficácia. Porque nenhum cliente quer ficar perdendo anos e anos em processo. Ele quer que você traga uma solução para ele rápida, barata, certo? Que é o que todo cliente quer. Então, o curso ele vem com essa bagagem muito grande de dinamismo para que você, que é advogado que quer militar nessa área ou já milita, para você que é estudante, para você que é síndico ou para você que é corretor de imóveis, tenha noção ali desses conflitos e, principalmente, desenvolva uma mente treinada para resolver esses conflitos de forma rápida, de forma acessível, tanto para você, porque quanto menos você trabalha, vamos dizer, mais tempo você tem para conseguir outros tipos de trabalho, e bom para o seu cliente também, porque ele resolve o problema dele com menos gastos e mais rapidez. Então, o curso ele vai bater muito nessa tecla da prevenção e da resolução extrajudicial de conflitos. Isso é muito importante. Além de passear ali por todas as normas do condomínio, por todas as regras que o Código Civil traz, porque não tem como a gente fugir, a gente precisa conhecer as regras para que a gente consiga ter sacada, insight para resolver de forma amigável os conflitos. Então, um curso extremamente jovial, extremamente dinâmico, indispensável para todos os advogados, né? Então, se você fala assim, não tenho noção de direito condominial, nunca nem vi, né? Não tem problema, você pode sim se inscrever no curso, porque vai ser algo bem do início, bem enxuto, mas bem do início, para que você consiga ter uma noção extensa e rápida sobre a matéria de direito condominial. Então, se você tem planos de adentrar nesse mercado que só cresce, que é um mercado que tem muito problema, é o que eu costumo falar, advogado vive de problema. Então, assim, a gente tem que amar problema, não adianta. A gente não pode falar, eu escuto advogado falando assim, eu não gosto de problema. Eu falo, meu filho, então muda de profissão. Eu amo problema, né? Porque nós vivemos para solucionar problemas o tempo todo. E o condomínio é uma chuva de problemas. Então, você tem que entrar nessa matéria sabendo que vai ter problema para resolver e, principalmente, que tem como resolver de forma amigável, de forma amistosa, sem briga, sem dor de cabeça e, principalmente, com o respaldo ali do Código Civil, com a legalidade do seu lado, sem abusos, sem passar por cima de ninguém, enfim, de acordo com o que a legislação determina. Então, não perca, vai ser muito legal, vai ser um grande bate-papo que a gente vai ter sobre essa matéria maravilhosa que eu amo, que eu dedico aí meus dias, que eu atuo, e é muito bom e eu tenho certeza que vai ser um sucesso, e eu conto muito com a presença de todos vocês que se interessam pelo tema. Certamente será. Até eu estou interessado. Não é objeto do meu estudo direto, né? Mas como o seu curso ele é voltado para várias pessoas, isso é muito importante. Então, serve para advogados que querem iniciar um estudo na área condominial, serve para o próprio condômino, por exemplo, né? Para o síndico também. E vai ter questões práticas, né? Que são os pulos do gato, as sacadas, né, doutora? Bem falado aí.
Boa. Uma dúvida que eu tenho agora, assim, com relação à prática. As pessoas, elas têm buscado mais essa conciliação? Existe mediação, arbitragem nesse sentido de condomínio? Como é que está sendo a prática? Sim, Comenta um existe pouco sim. com a gente. Muitas administradoras de condomínio já oferecem esse serviço, né? Tanto o jurídico quanto a parte de mediação e arbitragem dentro do pacote ali de gerenciamento do condomínio. E isso é muito bom. Então, muitos condomínios têm apostado nessa ideia, têm reservado receitas para isso, porque isso precisa estar dentro do orçamento também, porque tudo no condomínio, já que é uma instituição sem fins lucrativos, ela precisa estar ali tudo muito pontuado, o síndico precisa prestar contas, sendo que é uma obrigação dele também, uma responsabilidade dele. Então, precisa ter toda uma organização orçamentária para que o condomínio coloque isso no rol de prioridades. Mas sim, eu sou super a favor, é muito importante, principalmente para evitar ações judiciais, evitar que aquele condomínio comece a ter muito prejuízo com ações judiciais, seja de prestadores de serviço, seja de condôminos, enfim, para que não infle, né? Tem muitos condomínios que acabam sendo condenados a pagar indenizações altas, começa a ficar com as despesas desequilibradas em razão disso. E os setores ali de conciliação, mediação, eles servem justamente para não deixar processos subirem de forma excessiva e o controle financeiro acabar se escapando ali dos dedos do gestor, no caso da administradora, junto com o advogado, junto com o síndico. Então, a atuação ela é muito, muito incisiva quanto à mediação e conciliação, e o que eu falo muito é que a participação do advogado também nas assembleias, ela é muito importante, porque ela evita uma confusão assim tremenda. Quando você tem um advogado ali que tem pulso, que tem controle de público, né? Porque não adianta também você se posicionar diante de uma assembleia e deixar ser levado ali pelo calor da emoção, porque o que acontece dentro de uma assembleia? São muitas pessoas com realidades totalmente distintas, com opiniões totalmente distintas, querendo conflitar umas com as outras. Isso é fato. Então, o advogado ele precisa ter controle de público para ir levando e conduzindo as pessoas ao objetivo comum, justamente para que não dê briga, não cause confusões, não tenha ofensas, enfim, precisa ser um advogado que tenha essa postura, esse poder de dominar o público ali, e eu não estou dizendo manipular, tá? Não quero que vocês me entendam mal, mas sim, dominar o público a encontrar um objetivo comum, porque esse é o grande caminho, esse é o grande objetivo do advogado, fazer com que as partes não se prejudiquem, mas consigam achar um caminho ali que todos se deem bem. Cede um pouquinho dali, cede um pouquinho daqui e dá tudo certo. E essa postura, essa atitude de conduzir as partes, a gente também vai ensinar no curso que eu vou ministrar aí pela Redoma para vocês. Que coisa maravilhosa. E vai ter também responsabilidade civil, penal do síndico. Assim, o síndico que quiser fazer o curso, vai estar tudo bem explicado, como é que é essa parte do síndico. Né, vários módulos, são 6 módulos, com aproximadamente 5, 6 aulas cada módulo, e tem um módulo reservado só para a responsabilidade civil e criminal do síndico. E o importante, não só trazendo as punições, né? Porque isso o Código Civil já traz, mas sim trazendo no que o síndico tem que tomar cuidado, quais são os pontos que mais faz com que ele caia na pegadinha da responsabilidade civil e criminal. Então, o legal é que eu fiz um rol com todos esses pontos que mais dá problema, para que o síndico já fique com o olho bem aberto para não cair nesse erro e aí amanhã depois ser responsabilizado civil ou criminalmente. Então, isso que é importante. É o que eu falei nos stories essa semana lá do Instagram. Eu acho muito importante não só você trazer o problema, mas você trazer a solução e principalmente uma dica para não cair no erro. Porque a dor a gente já conhece. A gente pode ficar aqui falando de vários problemas da vida em condomínio, mas o que o aluno, o que o síndico, o que o advogado ele precisa saber? Como resolver essa dor ou como prevenir essa dor, né? Então, esse é o grande objetivo do nosso curso. A prevenção ou, se já deu ruim, saber remediar da melhor forma possível. Boa! Vai ter também convenção de condomínio, alteração, vai ter a parte, então, do direito civil, como você já comentou, Sim. né? Isso é muito importante.
a questão de quem deve fazer o regimento, qual a diferença de regimento para convenção, como pode ser a alteração, quem deve alterar, enfim, tudo isso num módulo reservado só para convenção e regimento interno do condomínio. Muita gente confunde, né? Ah, regimento interno e convenção é a mesma coisa, tudo falando a mesma coisa. Não, pessoal, tem diferença. Convenção é um instrumento e regimento interno é para outro. O regimento interno ele é só para conduta, só para comportamento. A convenção são outras normas, outros pontos, e está tudo explicadinho lá no nosso curso. Que coisa maravilhosa, nossa, eu vejo a hora, ele vai sair no final de agosto, início de setembro, por ali, né? Finalzinho de agosto, ele já está rodando lá na plataforma para vocês. Que bacana, que honra. Nossa, estou muito satisfeita. As dúvidas são N, né? N dúvidas. Por exemplo, contratos do condomínio, os cuidados para se redigir um contrato também vai ter especificado. Então, vai ser um curso bem completo que vai ter o direito contratual ali também, né? Não é só o condominial. Que bacana. Não, tem bastante coisa, principalmente, como eu disse, o síndico ele tem essa responsabilidade civil de estar analisando os contratos, de estar gerindo os contratos dos funcionários, enfim, vai ter tudo isso também em um módulo específico, que é gerenciamento de folha de funcionário de condomínio, que é algo que dá muito trabalho também, e também contratos de prestadores de serviços, que você faz, você condomínio, com prestadores de serviço. Então, portaria, de repente, portão, jardinagem, tudo isso é documentado e o síndico tem a responsabilidade de analisar esses contratos. Claro que a gente sempre fala que o síndico deve ter a participação de um advogado analisando junto, mas ele precisa pelo menos ter uma noção também, porque na ausência do advogado, ele deve ter conhecimento técnico para fazer a análise desses contratos e não cometer nenhum abuso. Então, o curso vai trazer esse guia também da análise desses contratos. Que bacana. E para fechar, uma opinião pessoal da doutora. Depois dessa pandemia, você acha que a pandemia serviu para educar os condôminos ou para realçar aquela indignação que eles têm a unidade condominial é minha, faço o que eu quiser? Qual a impressão que a doutora teve, né, nessa área com essa pandemia? Então, assim, está muito dividido, viu? Teve muita gente que de fato entendeu que a pandemia ela veio falar sobre empatia, ela veio fazer com que a gente dê valor a coisas que antes a gente não valorizava. Então, assim, tem uma parcela muito grande de pessoas que estão, sim, nessa linha de raciocínio. Agora, tem muita gente também, e eu diria que a maioria, infelizmente, está tendendo a outro ponto, tendendo a que não está tendo liberdade, está tendo muito abuso, síndico fazendo muita coisa errada, enfim, e de fato tem acontecido muito abuso mesmo de coisas que estão sendo proibidas e não deveriam ter a proibição. E por isso até a importância do conhecimento técnico e específico para que o síndico, o advogado, enfim, a administradora de condomínio não incida nessas proibições abusivas e corrobore com as pessoas que estão pensando dessa forma. Então, assim, eu penso que está muito dividido, Gabi, mas se eu pudesse ser bem incisiva, eu ficaria com a parcela de pessoas que estão revoltadas mesmo, porque está rolando muito abuso dentro do condomínio por conta da pandemia. Então, eu vejo a importância até social deste curso que a Redoma vai oferecer, pelo fato de trazer conhecimento técnico para as pessoas entenderem que a pandemia está acontecendo sim, é um fato, não tem como fugir, mas dá para ter atitude lícita, dá para ter atitude correta e colaborar com a não disseminação do coronavírus. As duas coisas, elas podem andar juntas ali em consonância. Não é só porque tem que ficar todo mundo em isolamento, não pode espalhar o coronavírus, que eu preciso ter condutas abusivas e ilegais dentro do condomínio. Não, dá para juntar as duas coisas, andar dentro do que a legislação estabelece, tanto o Código Civil em relação aos condomínios, quanto as normas de vigilância sanitária. Então, a grande pegada é fazer com que essas duas coisas elas andem de mão dadas e não desperte esse descontentamento nos moradores, no sentido de falar, poxa vida, não posso fazer nada, mas que saco, pago a taxa condominial, não estou usando a piscina, não estou usando a ginástica, enfim, essa revolta que está tendo entre os condôminos.
E essa revolta ela é muito combatida também com conversa, com conciliação, com mediação, com conhecimento, com vídeo. Eu costumo sempre puxar a orelha dos síndicos, né? Eu falo, para de ficar colocando cartaz nos elevadores, para com isso, o mundo hoje é do digital, vai para frente de um vídeo, vai fazer informativo em vídeo, use humor, porque tudo isso ajuda muito a descontrair a vida em condomínio. Então, eu ficaria mais com a parcela de revolta mesmo das pessoas. Boa. Doutora, a doutora falou um ponto bem interessante, que é, estou pagando a taxa condominial, não estou usando a piscina, não estou usando a quadra de vôlei, eu tenho que pagar essa taxa, mesmo não estando usando, é lícito uma redução? O que tem ocorrido nessa seara? Então, o que tem ocorrido nesse ponto é o seguinte, muitos juízes não estão concordando com a redução, tá? Muitos juízes estão mantendo a taxa condominial nos exatos moldes, justamente se apegando na ideia de que mesmo que não use, existe a manutenção daquelas áreas. Então, por exemplo, se você não usa a piscina, ainda assim a piscina está sendo ali limpa toda semana. Então, se você não usa, por exemplo, a academia, ainda assim, os equipamentos estão sendo higienizados. Então, muitos juízes estão se apegando nisso, que as despesas condominiais, elas existem ainda, certo? E se todo mundo resolve parar de pagar, ou se há redução, o condomínio ele não vai ter condições econômicas de ir adiante, ele vai ter as receitas dele muito prejudicadas. Então, infelizmente, o que eu tenho visto é a não redução e a manutenção, sim, das taxas de condomínio no mesmo valor. Tá? E, de fato, a gente sabe que não pode parar de pagar, porque a dívida de condomínio é algo muito grave, né? Então, não adianta. Se você está pensando em deixar de pagar, o meu conselho é não deixe, se aperte, né? Se reinvente, empreenda para conseguir quantias e pagar essa taxa de condomínio. Agora, se você não tiver, de fato, condições, aí é interessante você solicitar uma reunião com o síndico, expor a situação, até fazer a comprovação, né, da falta de rendimento, porque tem muita gente também se aproveitando desse momento, né, de fragilidade, se aproveitando desse momento para querer reduções que no fato não, no caso não precisa. Então isso é muito importante também. Mas a maioria esmagadora não está autorizando a redução, não. Entendi. Nossa, bem interessante. Doutora, você tem alguma mensagem para trazer, como considerações, algum ponto que a gente não falou, sem adentrar muito no curso, que eu quero que todo mundo fique aí super curioso e adquiram o curso. E olha, importante, a doutora Milena tem muitos canais de comunicação interessantes que ela dá dica diária, né, doutora Milena? Fala um Sim, pouco suas mídias. os conteúdos são postados no Instagram todos os dias e no YouTube tem vídeo toda terça e quinta também sobre direito condominial, direito imobiliário e empreendedorismo jurídico, que é uma paixão nossa do escritório também, para ajudar advogados que estão no início, que não conseguem ter essa noção do que é advogar, né? Porque a gente fala, advogar não é simplesmente conhecer de lei, advogar é empresariar. Então, advogado precisa ter noção de empreendedorismo, precisa ter noção de marketing, precisa ter noção de gestão, precisa conhecer pessoas, comportamento, enfim, tudo isso que a faculdade não nos ensina. Então, a gente traz no nosso canal também muito conteúdo sobre empreendedorismo jurídico. E vou deixar o endereço aqui embaixo, depois do nosso YouTube, do nosso Instagram, para que vocês acessem, que as nossas dicas são diárias e no YouTube semanais. E, Gabi, eu não tenho considerações, eu só tenho agradecimento. Quero agradecer você, a Redoma, pelo convite, pela oportunidade, e dizer para todo mundo que o curso está muito bacana, foi elaborado com muito carinho para vocês, com muito amor pelo que se faz, que é o mais importante, né? Eu costumo falar que eu gosto de ver brilho no olho da pessoa quando ela fala do assunto, quando ela fala da profissão. Por isso que eu até me identifiquei com você, porque eu via que você tinha brilho no olho do que você fala, do que você faz. Eu gosto de pessoas assim, porque assim a gente faz com amor, faz com certeza e principalmente a gente desperta a confiança das pessoas. Então, eu quero convidar todos vocês para que assistam o curso
e acompanha as nossas lives, né, Gabi? Que tem mais lives vindo por aí, mais novidades. Tem mais lives, tem mais surpresas, novidades. Isso Olha, aí. E dizer que eu conto com vocês aí, que a gente ainda vai se ver muito. com certeza. Olha, pessoal, foi uma honra para mim, em nome da Redoma, receber a doutora. Doutora Milena, o que ela falou de mim é o que eu penso realmente dela, não porque ela falou, mas é porque eu também já tinha comentado, e eu já curti a página dela e do esposo, né? São sócios, e estão sempre postando e coisas atuais. Ela também posta inteligência emocional, já fez uma live também maravilhosa com o Carol Satin também, que é uma pessoa muito querida. E assim, são pessoas assim, que têm esse ímpeto de ensinar, esse amor, essa paixão. São pessoas que vão agregar para vocês, como agrega para a nossa plataforma e agrega para a sociedade. Milena, muito obrigada, uma noite abençoada. E olha, vou deixar essa live, pessoal, não só no meu Facebook. A doutora Milena também vai ficar com ela para postar nas mídias sociais. Às vezes eu sei na correria, muitas lives. Eu sei que hoje a competitividade de live está lá em cima. Muito grande, né? É enorme, né? Agora já virou assim um programa social. O que eu vou fazer? Eu vou assistir uma live. Netflix está perdendo para gente. Isso é muito bom. Que agora é live. Helena, um beijo, muito obrigada e nos vemos na próxima live. Com certeza, Gabi. Um grande beijo, beijo pessoal e até a próxima. Beijo, pessoal. Até a próxima. Vou encerrar aqui.